Base da fé, consolo para o coração, caminho para a evolução. Iniciemos nosso estudo do Evangelho, sob a luz do Mestre Jesus. Essa estação da flor deixa florescer o amor. Olhai os lírios nos campos, olhai as aves no céu. Cala tua voz ante o canto da natureza a criar, e uma corte de pirilampos há de te iluminar. Primavera anuncia nova era, abre o teu peito, vê que há flores no teu jardim. Primavera, não haverá mais guerra, enxuga o teu pranto, é tempo de amar, de amar. Essa estação da flor deixa florescer o amor. Olhai os lírios nos campos, olhai as aves no céu. Cala tua voz ante o canto da natureza a criar, e uma ponte de pirilampos há de te iluminar. Primavera anuncia nova era, abre o teu peito, vê que há flores no teu jardim. Primavera, não haverá mais guerra, enxuga o teu pranto, é tempo de amar, de amar. Olá, que Jesus nos abençoe. É uma alegria estarmos juntos para mais um momento de estudos e reflexões sobre o Evangelho. Sejam muito bem-vindos ao nosso ambiente virtual. Queremos aproveitar para convidar você a conhecer as atividades da nossa Casa Espírita, Tratamento Espiritual para Adultos, toda segunda-feira às 19h45. Tratamento para crianças e jovens, aos sábados, às 7 da manhã. Tratamento à distância, realizado toda terceira, sexta-feira do mês. Estudos. E se você deseja aprofundar seus conhecimentos, a Global Kardec, Escola de Estudos Espíritas, acontece aos sábados, às 16h30. Venha nos visitar. Ficamos na Avenida Santa Teresa, 867, Jupiara, aqui em Campo Verde, Mato Grosso. Será um prazer receber você. Agora, fiquem com o nosso palestrante para mais um momento de aprendizado. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião pública aqui no Lar Maria de Lourdes. Nós estamos transmitindo, para todos aqueles que seguem o nosso canal, se inscrevam, Pedimos também para que se inscrevam nas nossas mídias sociais e
para não perder nenhum conteúdo, né, nenhuma transmissão dos nossos estudos, certo? Então, aqui nós vamos estar dando continuidade ao capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não Vim Destruir a Lei, onde trata, né, das três revelações que nós já vimos anteriormente e estudamos sobre o importante papel de Moisés, né, a sublime estadia do Cristo, né, por alguns instantes em nosso planeta, a contribuição do Espiritismo para se fazer dentre nós também novos conhecimentos espirituais sobre as realidades espirituais. E hoje nós vamos para os últimos itens deste capítulo 1, chamado Aliança da Ciência e da Religião, e as primeiras, vamos colocar assim, instruções espirituais. São mensagens enviadas pelos próprios espíritos, colaborando e corroborando os comentários de Kardec em alguns itens também, né? Então, neste dia de hoje, nesta noite, nós iremos estudar a Aliança da Ciência e da Religião, que são comentários do próprio Allan Kardec, e instruções espirituais de três espíritos, né, no trecho que se trata da nova era. Claro que nós não vamos nos deter sobre as mensagens totais, pois são extensas e de grande valia, mas iremos trazer aqui um resumo e uma ideia geral. Então, Kardec começa dizendo para nós que ciência e religião são muito importantes para a humanidade, pois que são as duas alavancas para a inteligência humana. Então, nós podemos alavancar, não é isso? Em conhecimento, em inteligência, utilizando a ciência e a religião. Então, são uma se completa a outra. Seremos seres mais completos se soubermos a utilizar juntas, né? E não utilizando uma para destruir a outra, pois que isso não faz parte da lei natural. A lei natural é a lei divina, e a lei divina não quer que uma coisa criada por Deus destrua a outra. Então, é o que leva Kardec a comentar ao seguinte slide, que a ciência revela as leis do mundo material, ou seja, o papel da ciência, a importante, a função da ciência, como a conhecemos hoje, revela as leis do mundo material. Ora, se ela revela, a ciência revela, ela não as cria. Isso quer dizer que ela foi e sempre existiu. A ciência está, então, cumprindo o seu papel de revelar as leis do mundo material, que nada mais são que as suas extensões da lei natural, que é a lei de Deus. Então, estão intimamente ligadas com a lei divina, todas as leis também do mundo material, e também não poderia ser diferente com as leis do mundo moral, que são reveladas pela religião. Ou seja, são dois pontos de vista de uma forma, vamos colocar assim, diferente, pois uma revela as leis do mundo material, a matéria, aquilo que é tangível, que está ao alcance dos nossos sentidos mais comumente falados, né, que são os nossos cinco sentidos, da fala, da visão, do olfato, enfim. E a religião revela as leis do mundo moral, onde abrange assim aquilo que podemos chamar de intangível, ou nos dizeres também dos espíritos, aquilo que é incorpóreo, né? Então, assim, acusando ou alertando aí a humanidade para a existência de um outro sentido, de um sentido mais sensível, mais ligado à percepção, mais ligado ao etéreo, né, que nós vamos chamar de o sexto sentido, podemos dizer assim, mas está ligado a uma parte mais etérea, aquilo que é intangível. Então, ambas são importantes para que nós nos compreendamos como seres habitantes de um mundo material, mas regidos por leis morais também, né? Então, aquilo que Kardec comentou, uma e outra, ciência e religião, elas têm o mesmo princípio, que é
Deus. Deus é o criador de todas as coisas. A lei natural, ela é uma lei divina, criada por Deus, né? E as suas extensões, a sua abrangência, não abrange somente o mundo físico, mas também o mundo moral, o mundo espiritual. Então, há a necessidade de sabermos e relembrarmos que só o homem ou a humanidade em qualquer local só consegue revelar as leis do mundo material porque existe uma lei natural para ser revelada, e essa lei natural é vinda de Deus. E, da mesma forma, a inteligência emprestada a essas grandes almas que revelam as leis do mundo físico, do mundo material, que nós vamos chamar de grandes cientistas da humanidade, essa própria inteligência deles, né, são também advindas de uma inteligência universal, que é Deus, que é a soberana e suprema inteligência, né? Então, eles não podem contradizer-se, né? Pois que têm a mesma base, eles têm a mesma causa, certo? Por mais que estudem, vamos colocar assim, efeitos diferentes, né? Um se dedica aos efeitos materiais e o outro se dedica aos efeitos morais, a base é a mesma, a causa é a mesma, que é Deus, causa primária de todas as coisas, né? E esse conflito que muito se estende até os dias de hoje, de ciência contra religião, uma tentando provar, né, que a outra está errada, provém de alguns milênios aí, né, alguns anos de observações ou pontos de vistas defeituosos, pontos de vistas que, é, em estando divergentes, não colaboram para um objetivo útil de avanço da humanidade, pois que tanto a ciência como a religião, o objetivo principal delas deveria ser sempre a progressão daquele que se dedica aos seus estudos e não a perder tempo duvidando ou com um sentimento, né, de exclusivismo, de que só aquele ponto de vista, só aquela visão, só aquela opinião está certa, sem estudar ou sem se dedicar à compreensão de todas as coisas. E aí então vem que o traço de união entre a ciência e a religião é a revelação do Espiritismo, pois que essa união, esse respeito mútuo, essa cooperação recíproca entre a ciência e a religião se dá de uma forma mais estabelecida, de uma forma mais vivaz dentro da doutrina espírita, e ela pode sim ajudar a trazer a união entre os dois pontos de vista, pois que o Espiritismo traz o conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo material. Então, admite ambos, né? Admite as leis materiais, mas admitem também as leis do mundo espiritual e ainda como elas se interrelacionam e ainda como são interdependentes, né? Pois que a, somente foi-se conseguido a atenção, os olhares e o estudo do mundo espiritual, né, por conta dos seus efeitos materiais. A bem dizer, vamos lembrar das irmãs Fox, né, nos Estados Unidos, vamos lembrar das próprias mesas girantes na época da codificação de Kardec, que foram atraídos os olhares por conta dos efeitos materiais. Então existiu ali a necessidade de compreender isso, de estudar primeiro materialmente falando, e aí sim observou-se que havia algo externo, que era o mundo espiritual, o universo espiritual agindo sobre a matéria. Então, o Espiritismo vem contribuir muito e pode ajudar a trazer essa união, né? E as consequências disso entre ciência e religião é que a ciência deixará de ser materialista, como mais recentemente vem acontecendo, não é? Onde diversos cientistas já admitem a possibilidade, né, a possibilidade
de que a matéria, né, propriamente dita, ela pode se subdividindo de tal maneira que chegará a um tempo em que a ciência pesquisará não um elemento material, mas algo externo à própria matéria dita como somente matéria e algo sendo quase que imaterial, mas que exercendo uma força sobre a matéria, né? Então, esse ponto de vista de somente estudar a matéria, junto com a contribuição do Espiritismo, a ciência passará não só a estudar a matéria em si, mas em consequência do aprendizado, do avanço dos conhecimentos, passará também a confirmar a inter-relação e a ação de uma força externa, algo que não é material, sobre a matéria. E isso vai fazer com que a ciência trabalhe em ambos os campos, o que fortalecerá. Não é que a ciência será destruída, mas que passará a estudar a lei natural. E aí sim, né? Levando em conta o elemento espiritual. E não desmentirá a religião. Pelo contrário, fará então que os efeitos do mundo espiritual sejam compreendidos pela ciência. E, em compreendidos, podem ser replicados, podem ser estudados, podem ser pesquisados, mensurados, e dando uma maior credibilidade, vamos dizer assim, para aquelas pessoas que assim necessitam, de que há influência do mundo espiritual no mundo material, né? E isso fará com que as pessoas sejam mais crentes, sejam mais crédulas e acreditem não só no poder da ciência, mas também no poder da espiritualidade, né? E aí, assim também acontecerá com a religião, em grande número, que deixará de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria. Aceitarão a ciência também como sendo uma fonte divina, podendo ser útil para a religiosidade. Os efeitos da religião na saúde física, na saúde psíquica do ser, né? Isso tudo corroborará para que uma e outra se completem, se complementem, para que o ser humano, para que o ser espiritual seja uma pessoa mais completa, mais feliz, né? E, por consequência, evolua espiritualmente, fisicamente, moralmente, né? Estará de acordo, né? A religião estará de acordo com a razão e não se oporá à lógica dos fatos. E assim adquirirá inabalável poder, né? Pois que, conforme o próprio Kardec comenta, a fé inabalável só é aquela que pode combater, né, em todas as épocas da humanidade, a razão, né? Então, combater no sentido de aceitar, de compreender, né? Em todos os momentos, em todos os instantes da vida humana, ou seja como sociedade, seja como vida íntima, a nossa fé inabalável é aquela baseada numa fé raciocinada, que acredita porque sabe por que acreditar, e esse poder trazido da união entre esses dois pontos de vista fortificará o sentimento, né, de, de religiosidade, mas também de ciência dentro da pessoa e fará com que ela avance moralmente, avance espiritualmente também, pois que parará, né, não vai mais perder tempo tendo dúvidas, tendo questionamentos que não vão levar ela para um estado melhor, né? E então a contribuição do Espiritismo é que isso se fará, né? Ambos se apoiarão, ciência e religião se apoiarão, né? Como a gente está falando de aliança, vamos lembrar que o Espiritismo, então, ele vem aliar a ciência e a religião, né? Vem tornar parceiras, vem tornar juntas para que caminhem lado a lado. Olha lá, ó. Marcharão juntas e prestarão mútuo concurso ou ajuda recíproca, né? Uma sendo útil à compreensão da outra. E dessa forma, então, o materialismo será vencido. Ou seja, as pessoas, então,
passarão a ver a sua existência não mais como somente uma consequência física, mas também como uma consequência moral, tendo que se guiar não só pelas leis físicas, pelas leis civis, mas também pelas leis morais, pelas leis naturais, que são leis divinas, né? E a nova era, em resumo, né, ela acarretará para as relações sociais grandes modificações, às quais ninguém terá forças para se opor. Ou seja, nos dizeres aqui também de uma mensagem neste trecho do espírito de Fénelon, essa marcha, né, essas forças serão causadas por uma grande revolução moral. Ou seja, não é algo material que vai fazer somente material, né, que vai fazer com que a humanidade progrida, mas uma grande revolução moral da forma com que cada ser se compreende no mundo, se compreende em relação a si e ao seu próximo. E essas modificações estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é uma lei divina. Então, o Espiritismo, em sendo uma doutrina, né, positivista e progressista, ela admite que, em qualquer ponto que o Espiritismo se tornar, né, necessário ao avanço, juntamente com outro avanço da ciência ou de compreensões de leis morais que o Espiritismo até aquele momento não havia se dedicado a compreender, o Espiritismo tem que se atualizar. Então, olha só o caráter progressista da doutrina espírita. Então, isso fará com que o Espiritismo nunca seja uma doutrina ultrapassada, nunca seja uma doutrina atrasada, mas sim aquela que produzirá sempre bons frutos para que cada um desses frutos quiser se alimentar, seja saciado, né, em sua fome moral, em sua fome espiritual. Né? E para a gente refletir aqui, trazendo as falas de Jesus, né, como a gente está falando de aliança entre ciência e religião, de coisas a serem reveladas, o próprio Jesus nos promete que eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, aqui nessas falas de Jesus, nós podemos inferir a aliança entre a ciência e a religião, pois que algumas coisas o mundo, ou seja, a questão material, ainda não consegue conceber, não pode receber porque ainda não a compreende. Então a ciência haverá ainda de revelar muitas coisas, tanto do mundo material, como a confirmar muitas questões também espirituais, né? E a mesma forma a religião em aceitando o avanço da ciência, provando aquilo que é útil à humanidade no sentido físico, no sentido material, fará com que a humanidade progrida, pois que ambas são leis naturais, provém de uma mesma fonte, que é Deus nosso Pai. Fiquem todos em paz, até semana que vem. E aguardem para o passe espiritual à distância. Que Deus seja louvado, que assim seja. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar.
Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.